Um conflito em grande escala entre a Europa e a Rússia está iminente. Além disso, o almirante Rob Bauer, antigo comandante militar de topo da NATO, lançou um aviso que ultrapassa a mera conjetura. Deu-lhe 20 anos no início de 2024. A cronologia caiu agora por terra. De acordo com os peritos, um conflito em grande escala poderá eclodir na Europa dentro de 3 a 5 anos. E por quê? Donald Trump, o presidente dos EUA, é um homem. As suas recentes ações abalaram a NATO até os alicerces e colocaram a Europa em alerta máximo, enviando ondas de choque por todo o continente. As suas ações e palavras estão a deslocar o equilíbrio de poder a favor da Rússia, e a Europa poderá ser forçada a lutar se as coisas continuarem nesta direção. Como é que chegamos aqui? Que ações tomou Trump para incitar a guerra na Europa? É possível parar a contagem decrescente antes de chegar a zero? Vamos dissecar a situação. Houve um breve momento de otimismo de que ele poderia realmente ser a favor da Ucrânia. Hoje, porém, parece ser totalmente pró-Rússia. Trump demonstrou-o ao repetir essencialmente as observações de Putin sobre a Ucrânia. Apesar de Putin ter cometido os crimes mais hediondos na Ucrânia, o antigo vice-comandante supremo dos aliados, Richard Sheriff, chegou ao ponto de afirmar que Trump está em conluio com um criminoso de guerra que foi acusado. Esta parceria inquietante parece ter sido formalmente estabelecida a 25 de fevereiro, quando os EUA se juntaram à Rússia para votar contra uma resolução apoiada pela Europa e pela Ucrânia que denunciava a agressividade de Moscovo. Mesmo depois de a Europa, liderada pela França, ter alterado a sua própria resolução concorrente para nomear explicitamente a Rússia como o agressor, os EUA optaram por não a votar. Nas Nações Unidas, uma organização de 193 nações, onde as resoluções não são legalmente aplicáveis, mas são um importante indicador do sentimento mundial, este foi um sério revés para a administração Trump. No entanto, parece que Trump está apenas a considerar o ponto de vista de Putin nesta altura, até o está a receber diretamente do presidente russo, o que é surpreendente. É verdade, Trump e Putin tiveram uma conversa telefônica histórica a 12 de fevereiro. Dissecaram 3 anos de estratégia dos EUA em relação à Rússia durante 60 minutos. Trump pôs fim à tentativa liderada pelos Tecumseh de isolar Putin por causa da Ucrânia numa única chamada telefônica, que durou 90 minutos. No entanto, de que é que estes dois líderes falaram realmente? Não se limitaram, de forma alguma, à Ucrânia. Discutiram tudo, desde os mercados globais de energia à inteligência artificial e ao Médio Oriente. Parece que o próprio Putin deu a Trump uma visita guiada geopolítica completa. E uma conversa entre a Rússia e os EUA com o mundo a assistir de lado era precisamente o que Putin esperava. Mas, a pior parte, a Ucrânia também estava a observar à distância. Enquanto Trump decidia iniciar negociações de paz com a Rússia, a nação assistia. Trump referiu-se a esta discussão como longa e muito produtiva. No entanto, não fez qualquer referência à incursão da Rússia. Em vez disso, concentrou-se em objetivos de paz comuns. Como se previa, Putin já tinha elogiado Trump antes do telefonema. Pintou Trump como o pacificador ideal, fazendo eco da afirmação de Trump de que poderia ter travado a violência na Ucrânia. A posição de Trump sobre as eleições de 2020 foi mesmo apoiada por Putin. O que vem a seguir? Um encontro pessoal. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Rybakov, afirmou que os preparativos já estão a decorrer. No entanto, a data exata ainda não é conhecida, uma vez que, segundo Rybakov, tal reunião exigiria uma preparação exaustiva. Sabemos, no entanto, que Putin está ansioso por se encontrar com Trump.
ele tem falado incessantemente sobre a normalização das relações entre os Erquitewa e a Rússia e sobre a reparação dessas relações. Mas, no meio disto tudo, onde está a Ucrânia? Para além de a nação e o seu líder terem sido marginalizados, Zelensky foi publicamente depreciado por Trump, e o presidente ucraniano não ficou mudo. É isso mesmo. Trump tem andado a esfregar os cotovelos com Zelensky, por um lado, e a aconchegar-se a Putin, por outro. A publicação de Trump nas redes sociais a 19 de fevereiro sobre a verdade foi realmente longe demais, mesmo que os dois se tenham provocado um ao outro ocasionalmente. Neste post, atacou Zelensky com uma série de acusações sem fundamento. São tantas as afirmações sem fundamento que teremos de verificar cada uma delas de imediato. Lembra-se de quando o ex-presidente Barack Obama participou no jantar dos correspondentes da Casa Branca de 2015 com o seu tradutor de raiva? Desta vez, trazemos um correspondente de verificação de fatos para abordar diretamente as afirmações de Trump. Vamos examinar cada uma destas afirmações separadamente para determinar a verdadeira condição dos fatos. A afirmação de Trump de que Zelensky era um autocrata sem eleições foi provavelmente a mais grave deste artigo, mas as provas não a sustentam. Zelensky recebeu 73% dos votos em 2019 e foi eleito para um mandato de 5 anos. Pode perceber-se que as eleições estavam marcadas para a primavera de 2024. No entanto, estas eleições foram legalmente suspensas devido à guerra em curso. Isto porque a lei marcial, que foi implementada na sequência da invasão russa em fevereiro de 2022, proíbe a realização de eleições, de acordo com a Constituição da Ucrânia. Portanto, a decisão de Zelensky de suspender as eleições não é um ato de autoritarismo. Em vez disso, é uma questão de necessidade legal em tempo de guerra. Trump também afirmou que Zelensky persuadiu os Erquitewa a investir 350 mil milhões de dólares numa guerra impossível de vencer, apesar de os IMEUs terem dado à Ucrânia cerca de 183 mil milhões de dólares em ajuda desde o início da invasão. Isso é quase metade do que Trump está a dizer. Na verdade, os Estados Unidos ofereceram uma vasta gama de assistência, incluindo ajuda financeira para a recuperação econômica, ajuda humanitária e apoio militar. Mas o número de Trump é muito exagerado. Além disso, uma parte considerável da assistência dos IMEUA nem sequer chegou diretamente à Ucrânia. Em vez disso, reforçou a postura de defesa da NATO na Europa e apoiou a indústria de defesa do CRA, substituindo o equipamento militar fornecido à Ucrânia. Trump também criticou a gestão da ajuda do CRA por Zelensky no tweet, alegando que o presidente ucraniano reconheceu que metade dos fundos estavam em falta. No entanto, qual é a opinião do nosso verificador de factos? Isto alude às observações de Zelensky sobre a ambiguidade em torno dos 183 mil milhões de dólares de ajuda concedida à Ucrânia. Em referência ao facto de algumas verbas terem sido desviadas ou utilizadas para fins que não beneficiam diretamente os militares ou o governo ucraniano, Zelensky observou: "Não sei onde está todo o dinheiro." No entanto, Trump e os seus detratores rapidamente deturparam esta afirmação. Além disso, Trump exagerou o número de mortes na Ucrânia, afirmando que milhões de pessoas tinham morrido. Para além das dezenas de milhares de civis assassinados, estima-se que 46 mil militares ucranianos tenham sido mortos desde fevereiro de 2022. Estes números não se aproximam de forma alguma de 1 milhão, muito menos de milhões. Zelensky, acrescentou, geriu a guerra de uma forma terrível. É um julgamento severo, especialmente à luz da situação. Afinal de contas, a Ucrânia defendeu-se com sucesso contra o formidável exército russo e até conseguiu vitórias táticas
notáveis com a ajuda significativa dos EU e da NATO, e foi Zelensky quem reuniu o seu povo e a comunidade internacional para liderar o seu país nesta crise extraordinária. A afirmação de Trump de que se trata de um mau trabalho revela uma flagrante falta de respeito pelos sacrifícios e pelo trabalho árduo do povo ucraniano e do seu presidente. Trump, no entanto, não parece concordar. Noutra ocasião, chegou mesmo a afirmar que foi Zelensky quem iniciou o conflito. Trata-se de uma distorção flagrante da história, é claro. Em 2022, a Rússia atacou a Ucrânia com cerca de 190 mil soldados. Depois de meses de acumulação militar ao longo das fronteiras da Ucrânia e de alegações forjadas de defesa dos civis de língua russa, isso aconteceu. Antes disso, em 2014, a Rússia tinha atacado a Ucrânia sem provocação, apoderou-se da Crimeia e iniciou o conflito no Donbass. Para além de ser falsa, a afirmação de Trump apoia a desinformação russa que a comunidade internacional refutou. Torna-se cada vez mais lógico que Trump esteja a repetir as observações de Putin. Trump também tentou minar Zelensky, afirmando que o índice de aprovação do presidente ucraniano estava num mínimo histórico de 4%. Esta é mais uma afirmação falsa. Uma sondagem realizada pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev indica que o índice de aprovação de Zelensky ainda ronda os 57%, o que é significativamente mais elevado do que os 4% propostos por Trump. Apesar do impacto da guerra na popularidade de Zelensky, a sua liderança continua a ser forte, especialmente quando se trata de mobilizar a nação. As observações de Zelensky sobre Trump, no entanto, não requerem um verificador de factos. A resposta do presidente ucraniano às acusações infundadas de Trump foi direta e inequívoca. Trump vive nesta zona de desinformação. Zelensky foi rápido a criticar a desinformação de Trump, especialmente sobre o envolvimento da Ucrânia no conflito e a sua liderança. Zelensky esclareceu que tudo isto estava a vir da Rússia nas suas próprias palavras. Afirmou inequivocamente que a retórica de Trump reflete agora a propaganda russa. O argumento de Zelensky era simples, pelo que não havia necessidade de uma investigação aprofundada. Mas esta observação foi o catalisador para a explosão mais veemente de Trump contra Zelensky. É o que alguns analistas parecem acreditar, pelo menos. Kimberly Halkett, correspondente da Al Jazeera na Casa Branca, descreveu Trump como sendo infamemente sensível, o que pode explicar as suas críticas a Zelensky, que ele descreveu como um comediante de pouco sucesso, que só era hábil a seguir o antigo presidente Joe Biden. A dureza destes comentários é quase demasiado grande para ser atribuída aos comentários muito ligeiros de Zelensky. Isto levanta a questão de saber se esta discussão é mais do que apenas verdade e mentira, e é muito provável que seja. De acordo com alguns analistas, a hostilidade de Trump em relação a Zelensky deriva de uma queixa muito mais antiga: o escândalo do impeachment de 2019. Na época, Trump pressionou Zelensky a investigar as alegações de irregularidades relacionadas a uma empresa ucraniana envolvendo seu rival político Biden e seu filho, Hunter Biden. Houve, sem dúvida, um impacto negativo duradouro desta pressão, que acabou por resultar na primeira destituição de Trump. Trump é vingativo em relação a injúrias percebidas e tem uma memória longa, como o Sheriff sugere. Segundo ele, o fato de Zelensky ter desafiado as suas exigências pode ter causado muito ódio, o que explicaria a animosidade que existe hoje. A irritação de Trump também tem uma explicação mais comercial. Em troca da ajuda militar dos Zermewa, Trump pretendia chegar a um acordo com Zelensky para ter acesso aos minerais de terras raras da Ucrânia, cujo valor é estimado em mais de 26 bilhões de dólares.
Zelensky, por outro lado, rejeitou o acordo por considerar que estava demasiado inclinado para as vantagens do Zenewa e não oferecia garantias de segurança suficientes para a Ucrânia. A mentalidade empresarial de Trump foi seriamente afetada por esta situação. Trump, que frequentemente se apresenta como o mestre do acordo, ficou indignado com o facto e pode ter sido mais crítico em relação a Zelensky. Mas por que é que o resto da Europa se preocupa com isto? Por que é que Trump está a minar Zelensky e a fazer amizade com Putin? É importante porque está a negociar um acordo de paz que inclui apenas os UAE, a Rússia, o que é uma perspectiva terrível. Sem a Ucrânia e a Europa à mesa das negociações, esse acordo de paz só pode pressagiar um conflito iminente entre a Europa e a Rússia. Vamos esclarecer. A diplomacia internacional está a ser abalada pela estratégia de Trump para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia, e não de uma forma positiva. Ele está deliberadamente a excluir completamente a Ucrânia e a Europa ao defender negociações diretas com Putin. Naturalmente, Zelensky respondeu rapidamente, afirmando que a sua nação não aceitará qualquer resultado de negociações em que a Ucrânia seja excluída. Para demonstrar a gravidade do problema, decidiu mesmo adiar uma importante viagem à Arábia Saudita. Esta decisão surge na sequência de uma reunião entre responsáveis norte-americanos e russos na Arábia Saudita para discutir um acordo de paz para a Ucrânia, mais uma vez sem a Ucrânia. A Grã-Bretanha já se ofereceu para enviar soldados ou mesmo caças Typhoon para reforçar a segurança da Ucrânia, no caso de este pacto apressado se concretizar, o que indica que os aliados europeus estão igualmente ansiosos. É óbvio que a Grã-Bretanha está preocupada. A nação não pode permitir-se outro cenário afegão. A forma mais simples de o dizer foi quando o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou: "Não podemos ter outra situação como a do Afeganistão, em que os Yarem-Badewa cortaram o governo afegão e negociaram diretamente com os talibãs." No entanto, é precisamente isso que a administração Trump parece estar a defender. Há muitas dúvidas sobre o papel que a Europa ou a Ucrânia irão desempenhar, uma vez que o secretário de Estado Marco Rubio e o conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz estão programados para viajar para a Arábia Saudita para discussões com funcionários russos. De fato, não é claro se as autoridades ucranianas serão sequer convidadas para estas discussões. Na melhor das hipóteses, as declarações de Trump têm sido ambíguas, dando a entender que a Ucrânia estará envolvida, mas sem fornecer pormenores sobre como ou quando. Os comentários de Zelensky na Conferência de Segurança de Munique em fevereiro de 2025 resumiram da melhor forma a situação. Décadas de amizade entre a Europa e os Estados Unidos estão a chegar ao fim. Nem todos, incluindo o vice-presidente J.D. Vance, parecem concordar com a afirmação da equipe de Trump de que a Europa ainda está a ser consultada nestas negociações. Lá se vai a influência europeia, não é? Vance deixou bem claro na sua viagem à Europa que os EKS-IWA vão dirigir estas conversações, quer os europeus gostem ou não. O facto de Trump ter discutido publicamente o reatamento de relações com a Rússia, chegando mesmo a dizer que a Rússia deveria ser autorizada a voltar a integrar o G7, depois de ter sido expulsa após a anexação da Crimeia em 2014, não ajuda. Trump está mais preocupado em restaurar o domínio das grandes potências e em promover uma nova estratégia internacional, que não coloca necessariamente os interesses europeus em primeiro lugar do que em gostar da Rússia. A antiga vice-secretária de Estado, adjunta dos EUA, Heather Conley, advertiu que esta estratégia é semelhante a um concerto de grandes potências do século XIX,
em que as escolhas são feitas por um grupo seleto de nações poderosas à custa de todas as outras. O problema é que esta estratégia não está apenas desactualizada, mas também é insensata. A questão fundamental aqui é simples. As negociações de Trump não têm em conta os objetivos firmes e profundamente enraizados da Rússia. A visão de Putin para a Ucrânia é imutável. Ele quer erradicar a Ucrânia como nação soberana, e não há qualquer indício de que vá mudar esse objetivo. Trump está a interpretar muito mal os objetivos da Rússia ao considerar esta noção como uma moeda de troca. Este tipo de ingenuidade pode levar a erros catastróficos de julgamento. Putin pode acabar por conseguir tudo o que deseja e muito mais. Putin quer que a Ucrânia seja reduzida a um cliente russo, transformando-a num estado fantoche. Isto indica que as políticas de Trump tornaram mais fácil para a Rússia alcançar os seus objetivos de anexar grandes porções da Europa Oriental e potencialmente desmilitarizar toda a nação. Trump está a enviar uma mensagem a Putin de que os EUA podem não estar contra estes objetivos nucleares da Rússia ao declarar que a adesão da Ucrânia à NATO não é realista e ao rejeitar a noção de voltar às fronteiras de 2014. Pior ainda, a Rússia tomou 20% do território da Ucrânia, incluindo a Crimeia, e os EUA estão a indicar que a Ucrânia deve ceder esse território. Isto seria um enorme compromisso, e o resultado seria exatamente o que Putin pretende. Isto não só privaria a Ucrânia de um território essencial, como também tornaria bastante evidente que a Rússia pode anexar território sem sofrer repercussões graves. Para o resto da Europa, esta não é a melhor mensagem. É muito provável que a Ucrânia não receba as garantias de segurança que deseja para o futuro, mesmo que não se transforme num estado fantoche. Isto leva-nos de volta ao problema da NATO. A expansão da NATO para leste há muito que é vista por Putin como uma ameaça direta. Uma das suas notórias linhas vermelhas era a perspectiva de a Ucrânia aderir a esta aliança, e agora Trump está aí a pressionar agressivamente a Ucrânia a renunciar às suas ambições na NATO, ou seja, está a dar a Putin exatamente o que ele quer. Além disso, Trump está a apoiar os grandes objetivos geopolíticos de Putin. Separar a Europa da influência da América em termos de segurança é um dos principais objetivos de Putin. Isto torna-se cada vez mais possível à luz das palavras, ações e ameaças de Trump. Trump está efetivamente a eliminar a NATO como um controlo das ambições da Rússia, dando a entender que a NATO não defenderá a Ucrânia e que a Europa terá de cuidar da sua própria defesa. A posição de Trump coincide mesmo com um novo acordo de Yalta, um dos objetivos mais tradicionais de Putin. Caso não saiba, a Europa foi dividida entre a União Soviética e o Ocidente, na Conferência de Yalta em 1945. Putin utiliza todo o continente europeu, e não apenas esta região, como um buffet quando a presença da NATO na Europa Oriental é reduzida. Putin não vai ficar por aqui depois de atingir todos os seus objetivos na Ucrânia. Os seus objetivos são demasiado ambiciosos para isso. O seu próximo alvo? Os Estados Bálticos, muito provavelmente. A situação é complicada pelo fato de estes países, que faziam parte da União Soviética e eram tradicionalmente vistos pela Rússia como estando dentro da sua área de influência natural, serem agora membros da NATO. Ao manipular as eleições romenas e ao fazer experiências com pequenas invasões, Putin já está de olho noutras áreas, como a Moldávia e a Geórgia. Os países bálticos constituem, no entanto, o maior obstáculo. São essenciais para o sistema de defesa da Europa, enquanto parceiros da NATO, e qualquer ação da Rússia contra eles resultaria muito provavelmente num confronto direto com a NATO. Uma vez que a segurança coletiva da Europa seria diretamente posta em causa, o conflito torna-se muito mais provável. E não esqueçamos que, sem os RSEUA,
A NATO terá provavelmente de defender estas nações. Por conseguinte, a Europa deve tomar a iniciativa e agir seriamente para travar a Rússia e garantir a segurança do continente no futuro. A sua proteção dependeu dos Estados Unidos durante demasiado tempo, mas a era da Pax Americana acabou. A primeira coisa que tem de ser feita é reconhecer que a Europa é agora diretamente responsável. A Europa tem de reconhecer que está sozinha e responder à situação com um plano de defesa abrangente e coordenado. Mas não se deixem enganar. A Ucrânia continua a fazer parte desse plano. O apoio da Europa à Ucrânia não é apenas uma questão de solidariedade, é também uma questão de necessidade. A luta pela Ucrânia é a luta pela Europa. A conquista da Ucrânia pela Rússia pode levar à conquista de outros países europeus. A Europa deve dar à Ucrânia todas as oportunidades para fazer a Rússia repensar a sua estratégia, a fim de impedir que isso aconteça. Segundo Shirev, a Ucrânia tem de fazer a Rússia sangrar do nariz. A única coisa que levará Moscovo a reconsiderar as suas aspirações imperiais é uma derrota retumbante da Rússia e da Ucrânia. No entanto, para ter um verdadeiro impacto, a Europa deve demonstrar o seu poder militar e não apenas fazer gestos simbólicos de solidariedade. Isto implica comprometer-se a aumentar significativamente a assistência militar, melhorando a logística, fornecendo armamento de ponta e garantindo à Ucrânia a capacidade de controlo e de informação para impedir as ações russas. Nesta altura, a Europa precisa de examinar atentamente as suas próprias capacidades defensivas. A própria Europa deve preencher o vazio criado pelos Estados Unidos. Recentemente, o grupo de reflexão europeu Bruegel calculou quanto é que a Europa precisa para colmatar estas lacunas. Eis alguns dos elementos da lista: uma força militar equivalente a 300 mil soldados americanos preparados para a batalha, 1.400 tanques no mínimo, 700 peças de artilharia e 2.000 veículos de combate de infantaria, 2.000 ou mais munições de longo alcance por ano, 1.150.000 projéteis milimétricos em cada 90 dias de combate, e um aumento anual dos orçamentos de defesa europeus de 262 mil milhões de dólares. As forças armadas e as indústrias de defesa europeias terão de sofrer uma transformação significativa para atingir estes objetivos. Mas, acima de tudo, a Europa precisa de aprender a agir como um só, tal como fazem os EPRC e a Rússia. Em termos simples, o continente não se pode dar ao luxo de depender de um conjunto desorganizado de iniciativas nacionais, que não conseguem desenvolver um plano coerente. No entanto, isto não implica que a Europa tenha de começar do zero. Basta criar um comando único e tentar ligar os exércitos da Europa. Caso contrário, Putin apoderar-se-á de tudo o que a Europa valoriza, um item de cada vez. A boa notícia é que, com ou sem os Yekaterinila, a Europa parece estar preparada para enfrentar Putin e ultrapassar todos os obstáculos. Mas agora perguntamos, será que vai conseguir? E acha que Trump vai mudar de ideias antes que seja tarde demais? Ou será que este confronto alguma vez vai acontecer? Escreva as suas ideias no espaço de comentários abaixo.